a educação serve para quê, afinal? Para nos adaptarmos ao mundo do jeito que ele é ou para transformá-lo? Essa é a grande questão que o educador Paulo Freire coloca. E é justamente nisso que a gente vai mergulhar agora, as ideias da obra dele, Educação e Mudança, para sacar como o aprendizado pode ser uma ferramenta poderosa de transformação. Para começar, Freire joga uma pergunta fundamental na mesa. O que, afinal, nos torna humanos? E olha, para ele, a resposta não está na biologia, não. É uma questão bem mais profunda, filosófica. O que nos move? O que nos define como seres humanos? É a busca por essa resposta que dá o pontapé inicial em toda a discussão. E a resposta que ele encontra, bom, ela começa num lugar bem interessante. A ideia de que somos seres inacabados. É isso mesmo, a nossa própria incompletude. Mas calma, isso não é para ser visto como uma fraqueza, muito pelo contrário. Para Freire, é daí que nasce tudo, é a verdadeira raiz da educação. Pensa assim, um animal, ele simplesmente está no mundo, né? Ele segue seus instintos. Já a gente é diferente. Nós temos essa consciência de que, poxa, não estamos prontos. Somos um projeto, sabe? Sempre em construção. E é justamente essa percepção, essa consciência do nosso inacabamento que acende aquela chama da curiosidade. É o que nos faz buscar, querer aprender, querer ser mais. É o motor de tudo. E aí que tá o pulo do gato. Se a educação nasce dessa nossa busca interna, dessa vontade de se completar, então não faz sentido ela ser algo que a gente só recebe, de forma passiva. De jeito nenhum. A gente tem que ser o protagonista da história, o sujeito da nossa própria educação, e não um simples objeto que alguém vai lá e molda. Ok, mas se a gente tem que ser o sujeito, por que muitas vezes a educação não funciona assim? Bom, é aí que Freire aponta o dedo para o grande problema dos sistemas tradicionais. Ele deu um nome bem forte para isso: educação bancária. E na visão dele, esse modelo é, na prática, um sistema de opressão. A metáfora do banco é genial, né? Pensa só. Nesse sistema, o professor é quem tem o conhecimento, e ele vai lá e deposita esse conhecimento na cabeça do aluno. O aluno vira o quê? Uma espécie de conta bancária vazia, um cofrinho, um recipiente passivo. E o conhecimento? O conhecimento vira um monte de papel guardado num arquivo, em vez de ser uma ferramenta viva, algo para a gente usar e entender o mundo de verdade. E as consequências disso? Bom, elas são bem sérias. Esse modelo acaba transformando estudantes em meros objetos. Ele vai minando, sabe, inibe o poder de criar. Incentiva a galera a ficar quieta, passiva, só se adaptando. E no fim das contas, serve para quê? Para manter tudo do jeito que tá, para manter o status quo. O resultado final, como Freire dizia, é uma sociedade fechada. Tá, a gente já entendeu o problema, mas e a solução? Existe uma saída? Para Paulo Freire, existe, e a resposta cabe em uma única palavra: diálogo. É o diálogo que ele apresenta como grande caminho para a libertação. É a alternativa que nos humaniza. Vamos ver como isso funciona na prática. Olha só que legal essa comparação, fica muito claro. De um lado, na educação bancária, o que a gente tem? Um monólogo. O professor deposita a informação. Do outro, na libertadora, a gente tem o diálogo, a comunicação, a troca. Na bancária, o aluno é um objeto. Na libertadora, ele se torna sujeito. A passividade da bancária dá lugar a uma coisa que Freire chama de praxis, que é essa mistura poderosa de ação com reflexão. E o objetivo final muda completamente. Em vez de se adaptar, a meta passa a se transformar. Essa frase do Freire é uau! Ninguém educa ninguém. O que ele quer dizer com isso? Que o aprendizado de verdade não é uma coisa de cima para baixo, um impondo saber ao outro. É um processo que acontece junto, em comunhão. As pessoas se educam juntas, em grupo, e o mediador, o professor, é o próprio mundo. O mundo é o nosso grande livro, nosso laboratório. Beleza, então a gente tem o diálogo, a praxis, mas tudo isso leva para onde? Qual é o grande objetivo dessa jornada toda? É aqui que a gente chega no ápice do pensamento dele, o desenvolvimento do que Freire batizou de consciência crítica. E conscientização é uma palavra-chave aqui. Mas não é só, tomei consciência de um problema. Não, é muito mais profundo. É o processo de desenvolver um olhar crítico sobre a realidade. É aprender a ler o mundo, sabe? Entender as engrenagens, as forças que fazem as coisas serem como são. E a partir daí, ter a capacidade de agir para mudar essa realidade. E aqui a gente vê o antes e o depois, digamos assim. A consciência ingênua é aquela que simplifica os problemas, que às vezes até busca umas explicações meio mágicas para as coisas. É aquela que acha que a realidade é estática, que não dá para mudar. Já a consciência crítica é o oposto.
Ela quer ir fundo na análise. Ela entende que a realidade está sempre se movendo, mudando. Ela se alimenta do diálogo e, acima de tudo, ela é inquieta, está sempre questionando. A educação de verdade, para Freire, é o que nos ajuda a fazer essa ponte, a sair da ingenuidade e chegar na crítica. E agora a gente chega na última peça desse quebra-cabeça. Porque não adianta nada desenvolver toda essa consciência crítica se ela não levar a lugar nenhum, certo? É aqui que entra a conexão fundamental entre a consciência e a ação. É o que Freire chama de compromisso autêntico. E o que seria esse tal de compromisso autêntico? Olha, não é uma ideia vaga, não é algo abstrato, é uma decisão. Uma decisão bem consciente, bem profunda, de se engajar com a realidade, de meter a mão na massa. E, importante, não é um ato de caridade, de cima para baixo. É solidariedade. É lutar junto com os outros, na busca por um mundo mais humano para todo mundo. E essa citação do Freire é um soco no estômago, né? A neutralidade reflete apenas o medo que se tem de revelar o compromisso. O que ele está dizendo aqui é que não existe ficar em cima do muro. Para ele, quem se diz neutro está, na verdade, fazendo uma escolha. A escolha de deixar as coisas como estão. É uma forma de se comprometer com o status quo, talvez por medo de assumir uma posição e lutar pela mudança. E com isso, a gente volta para a pergunta lá do começo. A mesma pergunta que Paulo Freire nos deixa ecoando na cabeça. Depois de passear por todas essas ideias, a educação como ferramenta de libertação, o desenvolvimento da consciência crítica, a questão final volta para a gente. Qual é a nossa postura? A gente está só se adaptando ao mundo ou está de fato trabalhando para transformá-lo? Esse é o grande desafio que as ideias dele colocam na nossa frente.